Boa noite, igrejas. Vamos ouvir a palavra de Deus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao reprovo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Agora nós queremos louvar a Deus. Nós queremos exaltar o seu nome. Senhor, abre nossos corações e derrama a tua bênção, teu Espírito. Agora nós queremos ouvir tua voz, olhar a teu rosto, Senhor. Senhor, fica conosco e nos dá tua misericórdia, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como pode ainda adorar se não tem motivo para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens
poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. És, ó Pai, exaltou sobre todas as coisas. És, ó Pai, exaltou
Vamos ler a Bíblia. Bendize minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, Tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas de divisa que não ultrapassaram, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes arrebentar fonte do vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a margem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, até farta-se do fruto de tua obra. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Amém. Amém. Agora vamos oferta com cada uma de suas ofertas. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos manda luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, sempre nos dá tua graça, as coisas boas, nós agradecemos ao Senhor. Senhor, nesse momento nós oferecemos a Deus, Senhor. Aceita nossas ofertas e dê uma tua bênção a cada um de nós, Senhor. Agora nós queremos olhar a Deus, nós queremos ouvir tua voz, nós queremos ficar com Deus, Senhor. Nos dá misericórdia e nos protege. E especialmente nesse dia nós passamos um tempo difícil, Senhor. Então nos cuide, Senhor. Nos protege e nos cura, Senhor. Nós queremos seguir a Deus, nós queremos andar com Deus, Senhor. Senhor, fica conosco, nos ajuda. Oramos em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém. Vamos ler a Bíblia. Atos 12, 17 e 18. Atos 12, 17 e 18. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Amém. Boa noite, igrejas. Eu vou avisar uma coisa. Nessa sexta-feira, nós já tem uma reunião de oração, mas por causa do coronavírus, nós não podemos se reunir, né? Então, vocês podem orar na casa, tua casa, mas eu recomendo para vocês, 19 horas, mesma hora, vamos orar juntos. Lugar é diferente, mas horário é certo e nós podemos orar, pedir a Deus. E nesses dias, realmente, nós precisamos orar a Deus, porque esse vírus nos incomoda muito. Muitas pessoas estão morrendo, estão doentes. Então, nós precisamos pedir a Deus misericórdia. Então, agora, nessa semana, sexta-feira, vamos orar cada sua casa. E mais uma coisa, mesma coisa, por causa do coronavírus, um irmão, Francisco, ele saiu do hospital. Ele agora está na casa dele, mas ele não melhorou. Saúde dele ainda pior. Mas hospital enviou, porque para cuidar uma doença com coronavírus. Então, situação piorou para ele. Nós precisamos orar por ele também. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Agora nós queremos ouvir a tua palavra. Senhor, abre nosso coração e dê-nos a tua sabedoria, tua bênção, tua palavra. Nós queremos saber, nós queremos conhecer, Senhor. Fica conosco, nos ensina, nos revela a tua vontade, Senhor. Teu plano, Senhor. Nós queremos seguir, andar com o Senhor. Nos ajuda. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pedro pregou o evangelho em Cesareia para Cornélio e irmão dele, parente dele. E a igreja de Jerusalém reconheceu a missão para os gentios também. Os irmãos da fé, eles pregavam evangelho em lugar onde eles ficavam. E entre deles, alguns deles que eram de Chipre e da cidade de Cirene, pregavam para gregos também, gregos e gentios, né? Em Antioquia. Eles pregavam gentios em Antioquia. Deus fez que os gentios receberam o evangelho e se converteram ao Senhor. Por isso, muitos gentios chegaram a Deus e eles creram. Então, a igreja de Jerusalém enviou uma pessoa para Antioquia. O nome dele é Barnabé. Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E Barnabé exaltava as pessoas. Ele ajudava para a sua fé fortalecer, crescer. E Barnabé chamou Saulo. Saulo ficava em Tarso. E Barnabé e Saulo ensinaram a igreja de Antioquia por um ano e eles se fizeram discípulos. Então, a igreja de Antioquia cresceu, aumentou e muitas pessoas se tornaram discípulos. Quando a igreja judaica era difícil por causa da fome em todo o mundo, eles ajudavam a igreja judaica financeiramente. Cada cidade, muitas regiões, evangelho estavam pregados. Não é só judeus, para gentios também. A igreja esforçou pregar o evangelho
até aos gentios também. Barnabé exortava, amava. E, na verdade, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia. Então, ele podia ser um presidente, tipo de presidente da igreja, mas ele não fez. Ele chamou Saulo. E com ele ensinou para a igreja de Antioquia. Então, por causa disso, a igreja de Antioquia cresceu, aumentou, apareceu os discípulos. Nós também precisamos pregar o evangelho para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E nós também precisamos as pessoas como Barnabé, como Saulo. Importante ainda, nós precisamos se tornar discípulos mesmos. Nós também precisamos se tornar discípulos de Jesus. E o texto de hoje, nós estamos olhando. Quando o evangelho se expande, aumenta, sempre aparece algo. Isso é perseguição. Por quê? Satanás não gosta disso. Por isso, sempre ele interrompe. Quando nós pregamos o evangelho, então Satanás nos interrompe. 12, 1, 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Judeus não gostavam de Herodes. Herodes era tetrarca, mas os judeus não gostavam dele. Então, Herodes precisou uma popularidade, favor de judeus para dominar eles. E Roma queria que Israel ficasse tranquilo, calmo. Por isso Herodes escolheu um jeito. Ele prendeu, capturou Tiago, um dos apóstolos, né? E matou, como exemplo. Ele queria olhar, os judeus gostam ou não gostam? Então, os judeus gostaram tanto. Por isso agora, ele capturou Pedro também. Mas, naquele dia, eram os dias dos pães asmos, tipo uma festa dos judaica. Herodes não era judeu, mas judeus não fazem nada, por isso ele também parou. Então ele deixou Pedro na prisão por um tempo. Agora Pedro estava na prisão. E ainda Herodes tinha uma vigilância muito forte sobre Pedro. 4 e 5. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, ensinando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém. Isso não foi normal em geral. Muitos soldados, 4 soldados, 4 escoltas, guardavam ele, olharam Pedro, só Pedro. Por que eles fizeram assim? Por que Herodes fez assim? Por quê? Antes do passado, os apóstolos tinham sido libertados da prisão. Capítulo 5, 18 e 19. Prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Amém. Por isso, Herodes vigiou com cuidado Pedro. Vigiou bem certinho. Mas, nesse mesmo momento, a igreja orou incessantemente com fervor. Herodes tentou para capturar e a igreja expulsou para ser libertado. Herodes queria matar Pedro
Igreja orou para salvar. Então, quem ganhou? 6, 7. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinela à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Amém. Agora a situação estava complicada. Herodes queria matar Pedro. A igreja está orando fervorosamente. Mas Pedro, o que está fazendo? Ele estava dormindo. No dia seguinte, Herodes planejou matar Pedro. Mas agora Pedro estava dormindo. Parece, Pedro não tinha uma preocupação. Herodes estava preocupado que Pedro escapasse, fugisse. Mas Pedro não tinha. Pedro não tinha vontade de fugir. Ele não preocupou. E nesse momento, o anjo do Senhor disse uma coisa, 8 até 10. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Amém. O anjo fez tudo. Anjo fez tudo. Além disso, Pedro ainda não percebeu o que acontecendo com ele. Anjo disse: coloque seus sapatos, veste. E ele guiou Pedro. Primeira, segunda, sentinela, posto da guarda, eles também tinham. E teve uma portão de ferro também. Mas não teve um problema. Pedro conseguiu sair da prisão. Ele se tornou livre. Então, nesse momento, Pedro percebeu o que aconteceu, essa situação. E depois Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João. Lá, a igreja estava orando por Pedro. E Pedro visitou lá, foi lá e bateu ao postigo do portão. Então, uma menina veio para ver quem era. O nome dela é Rode. Então, Rode estava feliz, alegre. Porque ela viu Pedro. Pedro veio, Pedro foi soltado. Ele sabia, por isso ela entrou de novo para anunciar às pessoas. Mas ela estava muito, muito alegre. Então, ele ainda não abriu a porta. Só ela entrou para anunciar. E Pedro estava na fora do portão. Rode anunciou para as pessoas, mas a igreja não creio. 15. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: Eu seu anjo. Infelizmente, a igreja orou, mas não creio. Eles oraram fervorosamente, uniram e oraram, mas não creram. Nós também podemos fazer assim. Nós oramos fervorosamente, mas não cremos. Mesmo que nós louvemos, cultuemos, oremos, mas ainda nós podemos não crer.
Nosso comportamento sem fé não tem significado. Importante é crer. Se não crer, isso não é nada. E nesse momento, Pedro continuamente batendo no portão. 16, 17. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Eles, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém. Igreja se surpreendeu olhando Pedro. E Pedro contou o que Deus fez com ele. E ele pediu um favor. Entrega essa história, essa situação para Tiago. Aqui Tiago é irmão de Jesus. Quando nós olhamos no primeiro começo do texto, aquele Tiago era discípulo de Jesus. Esse é irmão de João. Mas agora esse Tiago é irmão de Jesus. Enfim, Herodes não conseguiu matar Pedro. Ele fez tudo certinho. Vigilou, vigiou, guardou, capturou, fez todas as coisas, mas ele não conseguiu matar Pedro. E Pedro foi para outro lugar. Ele foi ao lugar onde Deus o conduziu. E depois, a Bíblia registrou uma história de Herodes. Eu não sei, a Bíblia não fala. Herodes estava raiva com os habitantes de Tiro e Sidom. 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blastus, a camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Amém. Mas os habitantes de Tiro e Sidom, eles pediram reconciliação por Herodes. Através da Blasto, ele era camarista do rei. Por quê? Os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Então eles precisavam reconciliar com Herodes para obter, para ganhar. E um dia Herodes fez um discurso ao povo. 21, 22. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. Amém. O povo elogiou Herodes. As pessoas elogiaram Herodes. Não sei o que aconteceu certinho, mas acho que Herodes tivesse dito algo que eles gostaram. E por isso o povo elogiou. Mas Herodes estava não estava humilde, orgulho. 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Amém. Herodes não glorificou a Deus. Todo mundo elogiaram Herodes, mas Herodes não glorificou a Deus. Por isso ele morreu. Mas pensa, Herodes não é cristão, não era cristão. Ele não creio em Deus. Então, isso é certo. Ele não glorifica a Deus, porque ele não creio em Deus. Mas ele morreu. Contrário, a palavra de Deus cresceu, multiplicou. 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amém.
A Bíblia, o que está falando agora? O reino de Deus, a palavra de Deus, isso cresceu, se multiplicou, mas o inimigo de Deus morreu. Quem é dono do texto de hoje? Claramente, é Deus. Quando o evangelho expandiu, apareceu uma perseguição. Por isso, Pedro foi preso na prisão. Os vigias e guardas eram muitas vezes mais do que habitual, normalmente. Herodes tentou matar Pedro o possível. Ele fez o possível para matar ele, para matar Pedro. E ele era rei. Então ele tinha um poder, autoridade. Ele podia fazer várias coisas. E ele fez mesmo. Mas ele não conseguiu matar Pedro. Por quê? Deus protegeu Pedro. Deus protegeu Pedro. Por isso, Herodes não conseguiu matar ele. Ao contrário, Pedro estava em paz na prisão também. O anjo do Senhor despertou. O anjo do Senhor abriu a porta, guiou o caminho. Pedro só seguiu o anjo. Mas Pedro se tornou livre, ele foi soltado. Então, porque Pedro foi libertado porque a igreja orou? Não. A igreja orou, mas ela não creu. Então, como Pedro conseguiu ser libertado? Só Deus fez. Deus fez tudo. E Pedro também, claramente confessou disso. Deus fez tudo, todas essas coisas. Deus fez. Quem tem autoridade? Quem tem poder? O que nós precisamos temer? A autoridade ou poder do rei, isso é grande ou pequena? Isso é grande. Ele pode fazer muitas coisas. Ele pode matar uma pessoa. Mas ainda, Deus é maior do que rei. Evangelho, com certeza, é expandido. Por quê? Isso é a vontade de Deus. Isso é plano de Deus. Quando Deus protegeu uma pessoa, então, até rei não conseguiu matar ele. Além disso, aquele rei morreu. Se pregar o evangelho, acontece problema, dificuldade, sofrimento. Mas ainda nós não precisamos temer disso. Por quê? Deus é maior do que qualquer coisa. Nossa vida mesma, não importa quão grandes sejam nossos inimigos, não é nada diante de Deus. O mundo acha que o poder e a autoridade do mundo é o dele. E não se engane também. Mas o dono de tudo, todas essas coisas, é somente Deus. Somente Deus. Nós não precisamos olhar ao mundo. Se nós, confiando no Senhor, se nós andamos com o Senhor, então, Deus faz todas essas coisas. Deus faz todas essas coisas. Se nós fizermos a vontade de Deus, e Deus nos protege. Mas, se nós tentarmos ter a sua autoridade e o poder do mundo, sozinhos, perdemos tudo. O que nós precisamos fazer para ganhar um poder,
um dinheiro, uma saúde. Não. O que é mais importante? Nós precisamos confiar no Senhor. Ficar com Deus. Olhar a Deus. Isso é mais importante. Nós não precisamos fazer sozinhos. Deus nos protege quando nós obedecemos a Deus. Vamos fazer a obra do Senhor com ousadia e estabelecemos o reino de Deus. Se nós fizermos disso, então Deus fica conosco, Deus nos ajuda. Deus responsabiliza por nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nós queremos olhar somente Deus. Senhor, nos ajuda. Nós só somos fracos. Por isso nós esquecemos várias vezes, mas ainda nós queremos confiar no Senhor. Queremos olhar a Deus, Senhor. Nós não queremos olhar ao mundo. O mundo nos engana, nos dá ameaça, mas ainda nós podemos estar em paz, porque Deus é nosso pastor, Deus é nosso dono, Deus é nosso Pai. Nós confessamos, Senhor, nos ajuda, nos dá misericórdia. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar e depois vamos orar um momento. Tem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Tem mais que tudo criado por tuas mãos, desde o início, meio, fim.
nós vamos orar juntos. Agora nós oramos. Quando vocês oram, primeiro orar apegando a palavra de Deus, e depois agora nós precisamos pedir uma misericórdia. Uma misericórdia. Senhor, nos dá misericórdia. Nesses dias nos passando muito difícil, Senhor. Resolve essa situação, esse problema, Senhor. Nos dá misericórdia. E mais uma coisa, nós precisamos orar por Francisco. Ele está muito sério. O problema dele, sério, a saúde dele não está bem. Então, agora vamos orar juntos. Senhor, nos dá misericórdia. Nós somos fracos, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, da tua mão, Senhor. Abre tua mão, toque para nós, Senhor. Nós precisamos da tua bênção. Nesse dia, nós não podemos se reunir juntos para louvar a Deus, mas ainda nós queremos, Senhor. Senhor, resolve essa situação, resolve esse problema. Por isso, logo nós podemos reunir de novo para louvar a Deus, adorar a Deus, cultuar juntos, Senhor. Nos dá tua misericórdia, Senhor. E, Senhor, cura as pessoas. Agora aparecendo, nesse dia aparecendo muitos enfermos, Senhor. Dá misericórdia e cura eles, Senhor. Senhor, nos dá teu amor. Nós precisamos do amor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora para sempre. Amém.